Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância. O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados, porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas, se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia.
Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo. O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Entre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é única, pois só ela desenvolveu vida. Mas e se tivermos um concorrente? E se uma segunda Terra aparecesse do nada? Então haveria 2 cenários distintos. O primeiro é a destruição de ambos os planetas. O segundo tem um final inesperado, mas bastante lógico. Vamos começar com o cenário catastrófico. A segunda Terra, com as mesmas condições, só poderia existir se recebesse absolutamente a mesma quantidade de luz solar que o nosso planeta. A órbita que a Terra segue é perfeita para obter a quantidade necessária de calor solar. Se estivéssemos um pouco mais longe, toda a superfície do nosso planeta se assemelharia à Antártida. E se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todos nós viveríamos em um imenso deserto habitado por pouquíssimos seres vivos. Então, para que a segunda Terra seja idêntica à nossa,
ela precisa seguir a órbita do nosso planeta. 2 objetos massivos podem existir próximos um do outro. A união da Terra e da Lua é um grande exemplo disso. Mas, se o segundo objeto fosse tão pesado e enorme quanto o nosso planeta, não haveria espaço suficiente para ambos. A gravidade das 2 terras seria um grande problema. Os 2 mundos colidiriam, pois seriam puxados um em direção ao outro. Esse processo duraria centenas de milhões de anos. No final, os 2 planetas se transformariam em um único mundo gigante. Seus restos ficariam voando ao redor do planeta recém-formado, lembrando os anéis ao redor de Saturno. Ou um dos planetas empurraria o outro para fora de sua órbita. Nesse caso, uma das terras se lançaria em direção ao Sol e queimaria como um fósforo na atmosfera dele. Também é importante lembrar que a Terra está se movendo a uma velocidade de 105 km por hora o tempo todo. Isso é mais de 80 vezes mais rápido que a velocidade do som. Agora, imagine 2 planetas enormes que estão voando um em direção ao outro nessa velocidade. Mesmo um organismo microscópico vivendo na boca de um vulcão não teria chance de sobreviver à colisão de 2 terras. Até a Lua seria despedaçada pela onda de choque. Mas vamos imaginar que a gêmea da Terra está seguindo outra órbita, em algum lugar entre Marte e a Terra. Mesmo nessa situação, a vida das pessoas mudaria para sempre. A propósito, a teoria de que a Terra poderia ter uma gêmea surgiu há muito tempo. Cientistas do passado acreditavam que um segundo planeta poderia estar escondido no lado oposto do Sol. Graças às tecnologias modernas da astronomia, sabemos que essa teoria não é verdadeira. Caso contrário, nossos telescópios e outros equipamentos já teriam captado alguns sinais desse planeta. Os cientistas estudam objetos espaciais a milhares de anos-luz de distância de nós. Então, eles definitivamente notariam outro mundo nos arredores. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que a segunda Terra existe e que nós a descobrimos recentemente. Todo o campo da astronomia e da astrofísica recebe imediatamente centenas de bilhões de dólares em financiamentos. O estudo da gêmea da Terra se torna uma meta prioritária para as pessoas. Especialistas apresentam inúmeras hipóteses sobre como é a segunda Terra e o que está acontecendo lá. O planeta fica quase à mesma distância do Sol que nós. Isso significa que o clima deve ser o mesmo. Logo, os cientistas descobrem que a sósia da Terra tem água líquida e continentes, mas que não são como os nossos. Suas formas e localização são diferentes. É bem provável que exista vida lá também. Mas qual é a origem dela? Há uma hipótese de que a vida no nosso planeta surgiu graças aos aminoácidos trazidos para cá por um meteorito. É altamente improvável que a mesma coisa tenha acontecido em outro mundo. A vida deve ter surgido lá de uma maneira completamente diferente. Talvez os peixes não tenham saído da água naquele planeta, e as primeiras criaturas inteligentes tenham aparecido no oceano e podem ser anfíbios com escamas e barbatanas, ou monstros semelhantes a polvos com enormes tentáculos. Os peixes na segunda Terra poderiam ter saído da água e desenvolvido membros, mas e se eles não gostassem de andar no chão? Então, esse mundo pode ser habitado por pessoas inteligentes, que são pássaros. Ou a vida poderia ter se originado nas profundezas do solo. Então, a evolução teria gerado toupeiras humanoides ou vermes altamente desenvolvidos. Para descobrir com certeza, os cientistas enviam um astromóvel para lá. Uma missão semelhante em Marte foi um sucesso, então não deve haver problemas com essa. As pessoas na Terra estão esperando. O que vamos encontrar do outro lado? Levará vários anos para a nave chegar lá. Curiosamente, 2 dias após o lançamento, ela retorna. Mas essa não é a nossa sonda espacial. Durante todo esse tempo, os habitantes da segunda Terra também observavam nosso planeta. Em dado momento, também enviaram uma sonda que é feita dos mesmos materiais que a nossa. Ela tem uma câmera e um dispositivo para gravação. Mas as pessoas estão preocupadas, porque o astromóvel se parece com uma aranha mecânica. Será que nesse mundo vivem tarântulas gigantes? Os cientistas entenderam que precisamos nos comunicar. Enviamos aos nossos visitantes um sinal de rádio com algumas informações sobre nossa civilização. Eles pegam essa mensagem e enviam a deles, com símbolos estranhos que lembram rabiscos. Linguistas de todo o mundo estão tentando decifrá-la. Enquanto isso, os astrônomos enviam aos visitantes uma gravação da fala humana. Alguns dias depois, nossos satélites captam uma mensagem dos nossos vizinhos espaciais, com suas vozes. Os cientistas estão prestes a tocar a gravação. O mundo inteiro está ouvindo, prendendo fôlego. É um rosnado. Um rosnado terrível e absolutamente incompreensível, com pausas e um ritmo inusitado. Mas não é nada parecido com a fala humana.
O planeta inteiro está em pânico. Todos os países estão se preparando para uma invasão. O mais importante agora é construir escudos para proteger o planeta. Ninguém consegue descriptografar as mensagens. É possível que nossos vizinhos também não nos entendam. As pessoas fazem uma última tentativa de estabelecer algum contato. Enviamos um vídeo para explicar aos nossos visitantes, com a ajuda de gestos e sinais, que só queremos paz e colaboração. A resposta não demora muito. Nosso satélite recebe o arquivo de vídeo deles. Os cientistas reproduzem a gravação. É chocante! Vemos dinossauros em trajes robóticos. A vida na segunda Terra vem se desenvolvendo como no nosso planeta. Mas o terrível meteorito gigantesco não caiu lá. Ao longo de milhões de anos de evolução, os dinossauros foram ficando inteligentes. No vídeo, eles estão rosnando e apontando com suas garras para a imagem da nossa Terra. Então, começam a rosnar ainda mais alto e... isso é uma risada! A gravação termina. As pessoas consideram essa mensagem o anúncio da invasão. Vários anos se passaram. Durante esse tempo, os cientistas trocaram mensagens com os dinossauros várias vezes, e parece que estamos começando a entendê-los. Acontece que os répteis também querem paz. Dizem que o planeta deles já foi habitado por humanoides parecidos com os humanos, mas uma grande inundação acabou com eles. Os dinossauros conseguiram sobreviver e evoluir. São seres inteligentes. Levará muitos anos até que as pessoas ponham os pés no planeta deles. E quando isso acontecer, a humanidade se sentirá aliviada, percebendo que não estamos sozinhos. Mas e se não houvesse vida inteligente na segunda Terra? As pessoas também ficariam felizes. Nós saberíamos que sempre teríamos outra casa. Talvez deveríamos começar a explorar a gêmea da Terra imediatamente ou começar a minerar os recursos dela para reabastecer os nossos. De qualquer forma, nossas vidas não mudariam de imediato, pois aquela Terra está muito longe do nosso planeta. Dezenas de gerações viveriam antes que as pessoas começassem a se estabelecer na segunda Terra. Nosso planeta natal estaria perdendo cada vez mais recursos. Então todos gostariam de se mudar para um novo mundo. No início, apenas os mais ricos poderiam ir. Mas, com o tempo, as viagens espaciais se tornariam mais baratas. As pessoas provavelmente investiriam muito dinheiro para construir um paraíso na segunda Terra. Se isso acontecesse, poderíamos visitar esse mundo durante nossas férias, para respirar ar puro e curtir a natureza. De qualquer forma, a população humana cresceria. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, a segunda Terra se tornaria tão populosa quanto a primeira. Então, as pessoas começariam a procurar um novo lar entre as estrelas. A propósito, se existe vida em um planeta semelhante ao nosso, é provável que se pareça com... polvos. Existe até uma teoria de que os polvos vieram de algum outro mundo para a Terra. Qualquer animal tem vários estágios evolutivos de desenvolvimento. Por exemplo, elefantes e mamutes descendem de um ancestral comum há 5 ou 6 milhões de anos. Olhando ainda mais longe, quase todos os mamíferos evoluíram de um ancestral que compartilhavam com os répteis. Cada espécie vem mudando ao longo de milhões de anos. Mas não os polvos. De repente, eles apareceram em uma árvore genealógica. Do ponto de vista da evolução, as lulas teriam que evoluir para polvos daqui a milhões de anos. Mas veja, elas já estão aqui. Além disso, os polvos são incrivelmente inteligentes. O código genético deles é muito mais diversificado que o humano. Eles podem ser visitantes de outro planeta semelhante ao nosso. Mas claro, isso é apenas uma hipótese. A busca por ETs começou. Definitivamente está rolando. Com o lançamento bem-sucedido do telescópio James Webb, a busca por planetas semelhantes à Terra tornou-se um fascinante tópico de atenção mundial. Além do telescópio James Webb, outras ferramentas estão sendo usadas para encontrar bons candidatos semelhantes à Terra. O satélite TESS e o telescópio Kepler estão na vanguarda da busca por outras terras. Depois de debatermos algumas questões filosóficas pertinentes, analisaremos de perto essas duas pesquisas e o que o telescópio James Webb espera encontrar. Mas por que estamos procurando planetas semelhantes à Terra? Porque podemos. Incríveis avanços na tecnologia de telescópios terrestres permitiram observações ultra-precisas da luz das estrelas, o que levou à descoberta inicial de exoplanetas. À medida que os planetas circundam as estrelas, há uma interação gravitacional entre o planeta e a estrela. Eles se puxam. A atração do planeta sobre a estrela fará com que a luz da estrela balance para frente e para trás, tão levemente quanto o planeta ou planetas que orbitam a estrela. Esse sempre foi o caso, mas a oscilação da luz das estrelas nunca pôde ser detectada, porque a luz delas sempre brilha. A ótica adaptativa dentro de telescópios é o avanço tecnológico que permitiu que os astrônomos encontrassem exoplanetas a partir do brilho da luz estelar.
Molas mecânicas na parte inferior dos espelhos do telescópio dobram os espelhos um pouco para neutralizar a distorção, o brilho causado pela luz das estrelas passando pela atmosfera terrestre. Sem o cintilar da luz estelar, a ligeira oscilação causada por planetas que puxam gravitacionalmente as estrelas é observável. Quanto maior a oscilação, mais planetas. É chamado de método astrométrico de detecção de exoplanetas. Que nome, hein? Foi possível supor a existência de vários sistemas estelares e milhares de exoplanetas inteiros ao observar o padrão oscilante da luz das estrelas. Mas os planetas em si não puderam ser observados. De repente, nosso sistema solar não era mais único. Os astrônomos ficaram atônitos com a conclusão inevitável de que provavelmente todas as estrelas tinham planetas. Tornou-se impossível não fazer a pergunta que não quer calar: a Terra é única ou existem outras terras? E qual é o grande problema de encontrar planetas semelhantes à Terra, afinal? Considerando todos os recursos financeiros que os países desenvolvidos estão gastando na busca de planetas semelhantes à Terra, pode-se dizer sem dúvida que é definitivamente algo com custo elevado, incluindo o já lançado telescópio James Webb, que custou 10 bilhões de dólares, o telescópio Kepler Space, que custou 550 milhões de dólares, e o satélite TESS, que custou 200 milhões de dólares. O investimento em encontrar planetas semelhantes à Terra certamente está chamando a atenção. Se você tiver em mente que esses custos são apenas para o equipamento, e que para obter um esboço de toda a magnitude da busca também é preciso incluir os salários de uma equipe de mineradores de dados, analistas com doutorado e pós-graduados ao redor do mundo em universidades, agências espaciais nacionais e instituições privadas, concluiremos que encontrar outra Terra é realmente um empreendimento imenso. E se encontrarmos uma, então a Terra não estará mais sozinha. Não é que possamos realmente ir a qualquer um desses planetas tão cedo. Viagens interestelares exigem alguns avanços em física e tecnologia, e, bem, ainda não chegamos lá. Mas saber que existem planetas por aí na Via Láctea que são como a Terra em todos os aspectos essenciais, como água líquida, oxigênio e habitabilidade, tornará o espaço sideral menos assustador, mais acolhedor, mais emocionante de estudar e explorar. Também pode nos dar mais orgulho em nosso planeta natal e nos tornar terrestres melhores. Em uma missão tripla à procura de outras terras, o telescópio Kepler, o satélite TESS e o telescópio James Webb usam abordagens distintas para encontrar exoplanetas. E a sigla TESS nos diz qual é esse método. O T da sigla em inglês significa trânsito, e essa é a chave para toda a busca de exoplanetas. E significa, você adivinhou, exoplanetas, o alvo da excelente investigação em busca de outra Terra. S significa pesquisa, no inglês survey, porque TESS olha para centenas de milhares de estrelas próximas. E o segundo S significa satélite, porque TESS está orbitando a Terra, ao contrário do telescópio espacial James Webb, que orbitará o Sol. Quando um planeta passa na frente de uma estrela, isso é chamado de trânsito. O planeta bloqueará parte da luz proveniente da estrela. Essa diminuição ou escurecimento da estrela pode ser medida. O escurecimento da luz estelar diz muitas coisas sobre o planeta. Sabendo o quão brilhante é a estrela e o quanto a luz da estrela foi escurecida por um trânsito na sua frente, podemos dizer o quão gigante o planeta é ou quão perto ele está. Mas não saberemos qual dos dois. É grande ou está perto, até que a órbita do planeta também seja cronometrada. Isso significa que o nosso satélite TESS deve gravar vídeos de longa duração das estrelas. Vídeos das estrelas! Hollywood vai gostar disso. O satélite TESS não tem um telescópio. Ele usa 4 câmeras CCD para transmitir vídeos ao vivo de longa duração do maior número possível de estrelas, centenas de milhares delas. E por que tantas? Porque para que o trânsito de um planeta seja observado, ele deve passar diretamente entre as câmeras do satélite TESS e a estrela. Se um planeta não estiver no ângulo exato da linha de visão entre a estrela e a câmera do TESS, ele não poderá ser visto, pois não alterará a luz estelar. Trânsitos planetários são raros. Por exemplo, Vênus passa pela visão da Terra sobre o Sol apenas uma vez a cada 2 centenas de anos. No entanto, as câmeras do TESS estão vendo muitos trânsitos planetários entre as centenas de milhares de estrelas, dos quais são necessários streamings de vídeos de longa duração. E você sabe o que isso significa? Isso quer dizer que deve haver centenas ou milhares de vezes mais planetas do que os observados pelo método de trânsito. É, portanto, uma conclusão inevitável que toda estrela tem planetas. Planetas estão por toda parte. E agora,
O telescópio espacial James Webb, com seu espelho gigante de 6,5 metros de largura, está entrando na busca. É uma maravilha tecnológica, uma maravilha do mundo moderno, um milagre da engenharia avançada. As expectativas são muito altas, mas quanto mais alto, maior a queda. E algumas coisas ainda podem dar errado antes que o telescópio espacial James Webb entregue as suas primeiras fotos. Depois que o telescópio espacial Hubble, por exemplo, foi lançado em 1990, uma missão de reparo teve que ser lançada em 1993. O espelho no Hubble não foi muito bem inspecionado e suas fotos estavam fora de foco. Astronautas tiveram que subir e executar uma caminhada espacial espetacular para consertar o espelho. Após a correção, as fotos que o Hubble enviou de volta eram mais precisas do que conforme o projeto. Foi assim que um modelo melhorado surgiu. Isso não pode acontecer com o telescópio James Webb. O telescópio espacial Hubble orbita a Terra e é acessível aos astronautas. O telescópio James Webb orbita o Sol e está bem além da Lua, fora do alcance dos astronautas porque não há naves espaciais equipadas para carregá-los até lá. Não pode ser corrigido manualmente se algo der errado. Somando-se aos desafios, o telescópio espacial James Webb possui apenas uma câmera a bordo para inspecionar qualquer dano que possa sofrer ou mau funcionamento mecânico que possa se desenvolver no ambiente hostil do espaço interplanetário. Quaisquer correções remotas precisarão ser feitas às cegas a partir da Terra. O telescópio espacial James Webb agora está totalmente implantado. Os 18 segmentos espelhados precisarão ser alinhados para produzir uma única imagem. Este processo extremamente importante levará vários meses para ser concluído após o telescópio estar totalmente implantado. 70 dos primeiros 286 objetivos de observação têm exoplanetas como alvo. Usando dados de pesquisas anteriores de exoplanetas, ele não terá que perder tempo procurando exoplanetas. Suas localizações e órbitas já são conhecidas. O telescópio James Webb irá direto atrás deles. Este não é um telescópio óptico no mesmo sentido que o telescópio espacial Hubble ou qualquer telescópio comum que observe luz visível. Ele observa luz vermelha. Espera-se que as fotos dos planetas sejam pontos brilhantes, um pouco difusos se tiverem atmosfera. Os espectros dos planetas fornecerão mais informações sobre o exoplaneta. Quaisquer gases ao redor de um exoplaneta absorverão alguma luz estelar à medida que a luz estelar passar pela atmosfera dos planetas. Suponhamos que haja metano, oxigênio ou dióxido de carbono na atmosfera do planeta, os gases que mais indicam vida. Nesse caso, o telescópio James Webb poderá diferenciá-los por análise espectroscópica. Um retrato inteiro do exoplaneta pode ser formado a partir das informações infravermelhas, suas faixas de temperatura, conteúdo atmosférico, probabilidade de água líquida e até mesmo probabilidade de vida. E isso é muito importante. O telescópio espacial James Webb também tem outras missões para realizar. É designado para examinar a formação estelar e a formação de planetas e nebulosas na Via Láctea. Entender como os sistemas solares se formam faz parte da busca por outra Terra. Ao detectar luz infravermelha, o telescópio James Webb espiará as galáxias mais distantes, galáxias cuja luz visível é bloqueada por poeira e gás. Essas galáxias distantes foram formadas logo após o Big Bang. Investigar a sua formação é uma missão essencial para o telescópio James Webb. Essas galáxias mais distantes estão acelerando tão rápido que a luz que emitem é esticada abaixo da frequência do espectro visível, no infravermelho. O grande telescópio pode ver essas galáxias anteriormente invisíveis. Esperamos aprender sobre a misteriosa energia negra, que está fazendo com que o universo se expanda a uma velocidade cada vez mais acelerada. A esperança é grande de que o telescópio espacial James Webb expanda significativamente nosso conhecimento deste incrível universo em que todos vivemos. 2022 e 2023 têm sido anos marcantes para descobrir mundos novos e fascinantes. No ano passado, a NASA ultrapassou 5.000 exoplanetas confirmados. A lista é incrivelmente diversificada. Ela inclui superterras rochosas, gigantes de gás como Júpiter, gigantes de gelo como Netuno e assim por diante. E isto é apenas o começo. Pode haver mais de 1 trilhão de exoplanetas somente na nossa galáxia. Mas a pergunta mais importante é: quantos deles são habitáveis? Para nós, há planetas nesta lista que possam ter vida neles? Ou que poderiam se tornar um lar do futuro para nós? É claro que há. E em 2022 e 2023 nós encontramos até 5 deles.
Portanto, apertem o cinto de segurança e aguentem um passeio selvagem além do nosso sistema solar. O primeiro planeta em nossa lista é o Wolf 1069b, uma designação enfadonha e sem graça. Portanto, vou simplesmente apelidá-lo de Wolf, porque, ei, quem vai me impedir? A NASA? Um novo estudo conduzido por 50 astrônomos de olho nas estrelas confirmou algo incrível. Este exoplaneta, o Wolf, que está localizado a apenas 31 anos-luz de nós, poderia ser potencialmente um mundo rochoso. Em outras palavras, teoricamente, é um planeta habitável. A equipe por trás da descoberta utilizou uma técnica chamada velocidade radial para detectar o exoplaneta. Esta é uma forma de os cientistas estudarem os movimentos das estrelas e planetas. É como se, ao jogar bola com um amigo, quando ele joga a bola para você, você pudesse vê-la chegando cada vez mais perto. Velocidade radial é tipo isso. Quando um planeta se move em nossa direção, faz com que a estrela que orbita pareça estar chegando mais perto de nós. Quando o planeta está se afastando de nós, também faz com que a estrela pareça mais distante. Os cientistas podem usar estas informações para descobrir o que o planeta está fazendo e qual é o seu tamanho. E foi assim que eles encontraram o Wolf. Estima-se que este exoplaneta seja do tamanho da Terra e cerca de 1 a 3 vezes a massa do nosso planeta. Está orbitando uma estrela anã vermelha que chamarei de Mamãe do Wolf, a Wolf 1069. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Wolf orbita dentro da zona habitável de sua estrela, o que significa que é um candidato primordial para que exista água líquida em sua superfície. Isso é como acertar a loteria exoplanetária. Quem me dera ter um bilhete. O estudo estima que se o Wolf tiver uma atmosfera semelhante à da Terra, as temperaturas poderiam subir até 12 graus Celsius, o que significaria que a água líquida poderia se acumular no lado diurno do planeta. Mas aqui está o senão. O exoplaneta está acoplado por maré com sua estrela, o que significa que o mesmo lado está sempre de frente para a estrela. Imagine só, um lado do planeta está sempre aconchegado no calor de sua estrela, enquanto o outro está na escuridão eterna. Tipo como no ensino médio. Brincadeirinha. A equipe por trás da descoberta acredita que esta é uma ótima candidata para estudos futuros. Mas provavelmente teremos que esperar mais 10 anos por respostas. Até lá, só teremos que continuar a procurar nos céus com nossos telescópios e mantendo os dedos cruzados. O próximo planeta é TOI 700 e, qual seria um bom apelido? A NASA acaba de descobrir um novo planeta que está pronto para tomar a galáxia de assalto, ou deveríamos dizer por órbita. Vou apelidá-lo de Totó. É quase do tamanho da Terra, muito provavelmente tem água líquida em sua superfície e está a apenas 100 anos-luz de distância. Não estamos falando de uma viagem de carro, é claro, mas isso está perto o suficiente no grande esquema das coisas. Totó é o quarto planeta em seu sistema e tem uma órbita um pouco curta, apenas 28 dias para fazer a volta ao redor de sua estrela. Bem, pelo menos você teria um aniversário a cada mês. Ueba! Desta vez, a descoberta foi feita usando o método de trânsito. Os próprios planetas são incrivelmente pequenos e difíceis de detectar, mas quando um planeta está na frente da estrela, ele bloqueia parte da luz que sai dela, fazendo com que pareça um pouco mais escura. Assim que o planeta se afasta, a estrela fica mais brilhante novamente. Portanto, para encontrar o planeta, os cientistas observam com muito cuidado para ver se a luminosidade da estrela muda. Se isso acontecer, significa que provavelmente há um planeta brincando de esconde-esconde conosco. Foi assim que eles descobriram o Totó. A missão TESS o descobriu, totalizando 66 novos exoplanetas e mais 2.100 candidatos esperando para serem confirmados. A TESS tem estado ocupada em criar imagens de 75% do céu. Isso é que chamo de eficiência. Totó está localizado na zona habitável otimista, entre os planetas C e D, mas pode estar acoplado por maré, assim como o Wolf. Portanto, talvez tenhamos que nos contentar com um mundo aquático unilateral. A descoberta do Totó é uma perspectiva promissora para futuras observações de acompanhamento e demonstra o potencial da TESS de encontrar exoplanetas ainda menores no futuro. Quem sabe poderá um dia encontrar um novo lar para a humanidade entre as estrelas, ou pelo menos um novo local de férias. A seguir, temos os gêmeos GJ1002b e GJ1002c.
A galáxia acabou de se aproximar um pouco mais de nós com a descoberta de 2 exoplanetas, que eu vou apelidar de João e Maria, que estão a um passo do nosso sistema solar. Isso mesmo, estes 2 planetas semelhantes à Terra estão localizados a menos de 16 anos-luz de distância, o que é apenas um pulinho, um salto em termos de espaço. Para comparação, Próxima Centauri b é o exoplaneta mais próximo com massa tipo A terrestre, a 4,2 anos-luz de distância. Portanto, esses 2 novos vizinhos estão entre os mais próximos de nós. Os 2 orbitam uma estrela anã vermelha com apenas 1/8 da massa do Sol. É bastante fresco e tênue, mas tudo bem, já que ambos os planetas estão muito próximos dele. João leva 10 dias para orbitar sua estrela, enquanto Maria leva um pouco mais de 21 dias. Acho que isso quer dizer ainda mais aniversários. A descoberta foi feita por uma equipe científica internacional e não foi uma pequena proeza. A equipe teve que trabalhar em conjunto com 2 instrumentos, Espresso e Carmenes. O resultado? Um café com leite? Não. O que eles conseguiram foram medidas tão precisas que praticamente se podia contar o número de crateras na superfície dos planetas. O grande achado é que os planetas estão localizados na zona habitável de sua estrela e têm o tamanho certo, o que os torna excelentes candidatos para futuros estudos atmosféricos. O autor principal diz: a natureza parece inclinada a nos mostrar que planetas semelhantes à Terra são muito comuns. Com estes 2, conhecemos agora 7 em sistemas planetários bem próximos ao Sol. Quem diria que nossos vizinhos poderiam ser tão amigáveis? Em conclusão, a descoberta de João e Maria é um salto gigantesco para a humanidade. Então vamos todos levantar um copo de H2O, ou o que quer que bebam em exoplanetas, e celebrar. O último planeta na nossa lista é o LP 890-9C, ao qual chamarei de Bob. Esta superterra, localizada a cerca de 98 anos-luz de distância, é cerca de 40% maior do que nosso planeta natal. Além disso, tem um gêmeo que vou apelidar de Rafa, que é até 75% maior do que a Terra. Mas espaço é sempre bom, né? Os 2 planetas orbitam ao redor da estrela anã vermelha. Infelizmente, o Rafa é bastante quente ao toque, com uma temperatura estimada de 120 graus Celsius. Portanto, não toque. Seu irmão Bob está localizado na zona habitável de sua estrela, o que o torna um candidato primordial para o potencial de vida. Mas lembremos que a temperatura real dos planetas depende da sua atmosfera. É possível que Bob, sendo o planeta mais externo, tenha um efeito estufa fugitivo, tornando-o mais parecido com Vênus do que com a Terra. Portanto, pode estar muito quente para ser habitável, afinal de contas. Mas não percamos ainda a esperança. O telescópio espacial James Webb, lançado em dezembro de 2021, está de olho. Com sua tecnologia de ponta e instrumentos poderosos, incluindo espectrógrafos, ele pode penetrar na atmosfera dos exoplanetas e revelar quais deles podem ser habitáveis. Então vamos ver o que ainda vai aparecer por aí. Este planeta tem sido listado como o 2º planeta terrestre de zona habitável mais favorável. Agora está na lista com outros 7 planetas semelhantes à Terra, todos a cerca de 40 anos-luz de distância de nós. Talvez eles se tornem nossas novas casas no futuro. Talvez devêssemos consertar o lar que temos. Mas até lá, aproveite este momento e celebre todas essas novas descobertas. Quem sabe quantos mais planetas encontraremos no futuro, considerando a quantidade de tecnologia que se desenvolve a cada ano? Milhares? Milhões? Enquanto isso, Bob e Rafa, João e Maria, Totó, Wolf e sua mãe, todos estarão lá fora, esperando por nós. Você está olhando para o céu noturno. Uau! Durante grande parte da nossa história, procuramos vida nas estrelas e nos planetas próximos a elas. Mas o espaço também tem olhos. E tem alguém, em algum lugar, olhando para nós. Talvez. Os cientistas afirmam que pelo menos 29 planetas distantes podem estar nos observando agora. Então arrume o cabelo e sorria. Até agora, identificamos pelo menos 1.715 sistemas estelares vizinhos da Via Láctea, que podem detectar nosso planeta com telescópios convencionais. Essas estrelas estão localizadas em nossa galáxia. Então, se apontassem seus equipamentos para o nosso Sol, mais cedo ou mais tarde, veriam um pequeno ponto que passa entre nossa estrela natal e o observador. Isso é chamado de trânsito. Trata-se de um método de detecção de planetas em astronomia. Por exemplo, você pode observar fenômenos de trânsito em casa com um telescópio. Basta apontá-lo para o Sol e esperar.
Então verá Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. E agora você o vê como um pequeno ponto. O processo de trânsito de Mercúrio pode durar cerca de 5 horas. Esse fenômeno acontece cerca de 14 vezes em um século. O próximo será em 13 de novembro de 2032. Marque no seu calendário. Da mesma forma, é possível observar Vênus, o segundo planeta mais próximo do Sol. Mas como está mais longe, seus trânsitos são menos frequentes. Os últimos foram em 2004 e em 2012. O próximo par é esperado em 2117 e 2125. Ei, eu não vou estar por perto então. Portanto, esses sistemas estelares têm a oportunidade de dar uma olhada em nosso planeta, mas telescópios de longo alcance funcionam um pouco diferente. Na verdade, o observador não verá um ponto preto com o Sol ao fundo. O equipamento medirá o brilho da nossa estrela. Quando a Terra começar seu trânsito entre o Sol e o observador, o telescópio registrará uma ligeira queda no brilho da estrela, porque nosso planeta estará bloqueando o caminho dos raios solares. Os cientistas distantes de civilizações extraterrestres poderão calcular a diminuição de brilho e determinar o tamanho do nosso mundinho. Mas nem todos os mais de 1.700 sistemas estelares podem ter vida extraterrestre. Os cientistas reduziram a possibilidade a 29 deles, próximos de algumas dessas estrelas. Eles são potencialmente habitáveis, ou seja, semelhantes à Terra em tamanho, e estão dentro da zona habitável de sua estrela hospedeira. Isso significa que não estão muito perto dela, o que não é muito quente para uma vida em potencial. A água não evapora lá como em uma panela fervente, e eles também não estão muito longe, o que quer dizer que não é muito frio e a água não congela em espessas camadas de gelo. E como ela é a base da vida, podemos assumir que a vida pode existir neles. Teoricamente, esses planetas poderiam ter visto o trânsito da Terra nos últimos 5.000 anos. Então, enquanto estávamos construindo as pirâmides de Gizé ou Stonehenge, uma civilização extraterrestre poderia estar nos observando. Um desses planetas fica a apenas 11 anos-luz da nossa casa, perto da estrela Ross 128, uma anã vermelha na constelação de Virgem. Há um exoplaneta com cerca de 2 vezes o tamanho da Terra, bem na zona habitável de sua estrela hospedeira. Teoricamente, os habitantes de lá podem nos ver transitando pelo Sol regularmente por 2.000 anos. Mas há cerca de 900, o planeta perdeu sua posição e não pode mais continuar a sua observação. O outro, de onde a Terra pode ser vista em trânsito, fica a 12 anos-luz e meio de distância, perto da estrela chamada Teegarden. A janela para nos ver se abrirá lá em cerca de 29 anos. Estamos apostando muito no sistema de estrelas TRAPPIST-1, que hospeda pelo menos 7 exoplanetas, quase como o nosso sistema solar. E 4 deles estão na zona habitável da estrela. Mas eles terão que esperar 16 séculos para poder começar a nos observar. No entanto, podemos tentar fazer contato com esses planetas agora. Eles estão todos perto o suficiente de nós para captar nossos sinais de rádio. As ondas podem viajar pelo espaço à velocidade da luz, e a Terra emite sinais de rádio continuamente desde 1895. Então, somos como vizinhos barulhentos no espectro de rádio. Se houvesse um planeta em algum lugar com uma civilização inteligente, a uma distância de até 125 anos-luz de nós, nosso ruído radiofônico já teria chegado lá. Um dos problemas é que levaria aproximadamente o mesmo tempo para obter uma resposta. O outro é se uma civilização usar o rádio por um período relativamente curto. Mas agora na Terra, temos Bluetooth e fibra ótica como opções. Exceto, talvez, por relatórios de trânsito. E com o tempo, todo o ruído de rádio que criamos simplesmente desaparecerá. Além disso, a comunicação por rádio assume que uma civilização extraterrestre é avançada o suficiente para usar essa tecnologia. Mas quem sabe, talvez, existam formas de vida no espaço que sejam realmente diferentes das nossas. Nossos sinais já poderiam ter chegado, mas seus habitantes simplesmente não seriam capazes de recebê-los. E no momento em que eles constroem antenas para receber o sinal, não as emitiremos mais. Mas não perdemos a esperança, e até enviamos sinais de rádio criptografados para o espaço para nos comunicarmos com civilizações extraterrestres. Em 1974, remetemos a mensagem de Arecibo para o espaço interestelar. Se alguma civilização puder decifrá-la, terá um retângulo como este. Ele tem todas as informações sobre a humanidade. No topo está o nosso sistema de números, então os números atômicos, e o nosso DNA, retratado abaixo. Aí vem um ser humano, é claro, mas abaixo um diagrama do nosso sistema solar. A Terra, o terceiro planeta a partir do Sol, é ligeiramente elevada.
É assim que a civilização extraterrestre entenderá de qual planeta essa mensagem veio. Na sequência, está um diagrama do próprio radiotelescópio Arecibo. Outra opção de como entregar uma mensagem para um planeta distante é literalmente mandar uma carta. Pode ser uma sonda espacial, e já fizemos isso. Estas são as Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977 e ainda em operação. Em 2012, a Voyager 1 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem no espaço interestelar. Ela viaja para estrelas distantes e carrega uma mensagem escrita em um disco de ouro. Esse objeto contém saudações em 55 idiomas da Terra, além de muita música de diferentes partes daqui, sons diferentes como o ruído do oceano, vozes humanas e de animais. Além disso, há 116 imagens no registro, incluindo de pessoas e de paisagens da Terra. Também há informações sobre o Sol e nosso DNA. A caixa do disco contém instruções e uma agulha para reproduzi-lo. Ainda há um mapa dos pulsares da nossa galáxia para que astrônomos de uma civilização extraterrestre possam encontrar nosso sistema solar. A principal desvantagem de enviar uma mensagem dessa maneira é o tempo. A Voyager 1 chegará à sua primeira parada, a estrela Gliese 445, em 40 mil anos. A Voyager 2 alcançará a Ross 248 em 42 mil anos. E em cerca de 296 mil anos, passará por Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Mal posso esperar. Além disso, uma civilização extraterrestre pode nos detectar com cálculos e fórmulas. Basta uma pequena observação do Sol. Em sistemas estelares com planetas, a estrela hospedeira não fica parada. Ela gira em torno de uma pequena órbita, porque a estrela pesada atrai o planeta, mas este também tem sua própria gravidade e resiste. Isso a desloca um pouco e faz com que ela orbite ao redor. Uma civilização extraterrestre pode calcular essa mudança do Sol e determinar a massa dos planetas perto da estrela. Usando este método, os astrônomos conseguiram encontrar 548 exoplanetas. Suponha que tenhamos feito contato com uma civilização extraterrestre perto da estrela mais perto de nós, Próxima Centauri. De fato, há um exoplaneta lá, mas a radiação da hospedeira destruiria quaisquer formas de vida. Mas imagine se ainda tivermos um sinal de retorno. Seria a conversa mais lenta da história, porque nossa mensagem levaria 4,2 anos para chegar ao planeta. E teríamos que esperar outros 4,2 anos para obter uma resposta. E assim combinamos o encontro. Essa civilização não sabe como voar para o espaço. Então, temos que dar o primeiro passo. Embora a Próxima Centauri seja a estrela que fica mais perto do Sistema Solar, leva cerca de 73 mil anos para viajar para lá com o foguete convencional. Então, temos que aprender a nos deslocar à velocidade da luz. Mesmo assim, demoraria 4,2 anos para chegar. Imaginem se encontrássemos vida extraterrestre do outro lado da Via Láctea. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a jornada de ponta a ponta levaria 100 milênios. Então, temos que enganar as leis da física ou transferir toda a civilização humana para uma nave espacial gigante que viajará de estrela em estrela por milhares de anos. E quando for lançada da Terra, apenas os netos dos netos dos netos e várias gerações a mais de netos da primeira tripulação poderão ver outro sistema estelar da escotilha dessa nave. Ei, pode mover sua cabeça? Estou tentando ver através da janela. Embora possamos nos considerar avançados depois de ter um vislumbre dos 8 planetas do nosso sistema solar e suas 200 luas, temos pouca ideia do que realmente está lá fora. Tanto que existe uma especulação de que possa haver mais um planeta em nosso sistema solar. Os cientistas o chamam de Planeta X ou Planeta 9. Esse mundo desconhecido pode estar escondido além de Netuno. Asteroides e planetas anões nessa área têm órbitas alteradas de formas estranhamente inexplicáveis, e o Planeta X pode ser a razão. As histórias sobre esse planeta misterioso começaram há mais de 100 anos, com um homem chamado Percival Lowell. Lowell tinha um grande amor pelo espaço, e além de ter um bigode impressionante, também era super rico. Que homem de sorte! Ele usou suas riquezas para construir um observatório no Arizona e o dedicou a estudar os movimentos estranhos de Urano e Netuno. Sua atração gravitacional é mais lenta do que a de todos os outros planetas no nosso sistema solar, quase como se houvesse um objeto oculto puxando-os para fora do curso. Em 1906, Lowell teorizou que poderia haver outro planeta além de Netuno, provavelmente causando esses estranhos acontecimentos cósmicos. O homem chamou esse corpo espacial potencial de Planeta X. Em 1930, Plutão foi descoberto por Clyde Tombaugh no próprio observatório de Lowell. Finalmente, parecia que as pessoas tinham uma explicação para os estranhos padrões orbitais.
A equipe de Lowell estava nas nuvens após a descoberta, mas suas celebrações duraram pouco. Logo, eles descobriram que Plutão era muito pequeno para ter tanto efeito nos planetas ao redor, e também estava muito longe deles, então estavam de volta à estaca zero. O planeta X, se existir, tem 10 vezes o tamanho da Terra e 4 vezes o seu raio. Levaria pelo menos 10.000 anos para o planeta orbitar o Sol, e ficaria 200 vezes mais longe do que o nosso planeta natal. São 600 unidades astronômicas do centro do Sistema Solar. A saber, uma unidade astronômica é igual à distância entre a Terra e o Sol. Mas embora isso pareça muito distante, na verdade não o é. A distância entre os corpos espaciais é geralmente medida em anos-luz, e uma unidade astronômica é uma unidade de medida muito menor. Para fins de contexto, a coisa mais distante detectada da Terra é a galáxia GNZ11. Nome bonito, né? Ela fica a impressionantes 32 bilhões de anos-luz de distância. Mesmo assim, nossos telescópios ainda podem localizá-la, e apenas um ano-luz é o mesmo que 63.241 unidades astronômicas. Uau! Então, se a nossa tecnologia pode detectar uma galáxia que está tão longe, como não fomos capazes de descobrir o planeta X? Bom, provavelmente se deve ao fato de que ele pode nem existir. A teoria do planeta X foi bastante desmentida em 1989. Foi descoberto que a misteriosa atração gravitacional de Netuno havia sido uma pista falsa o tempo todo. Os cientistas haviam julgado erroneamente o quão grande Netuno realmente era. A Voyager 2 visitou o planeta e descobriu seu tamanho real. Essa nova informação explica as estranhas atrações gravitacionais, o que significa que não foram causadas pelo tal planeta X. Mas não é aí que a nossa investigação termina, quando o hipotético nono planeta apareceu mais uma vez há cerca de 10 anos. Embora as evidências por trás da teoria de Lowell estivessem erradas, sua crença no planeta X pode não estar. Em 2015, os astrônomos Michael Brown e Konstantin Batygin descobriram que havia de fato forças gravitacionais inexplicáveis em ação ali além de Netuno. Existem satélites que orbitam os planetas perpendicularmente, o que não acontece em nenhum outro lugar do nosso sistema solar. Existem também aglomerados de asteroides que se movem de maneiras muito específicas, tão específicas que é basicamente impossível que possam ser aleatórias. Ainda mais estranho, existem satélites que viajam em direções completamente opostas ao Sol, ao contrário da maioria das outras coisas no sistema solar. Um planetoide chamado Sedna também parece estar sendo puxado para alguma coisa, junto com outros 6, todos indo na mesma direção. E Brown e Batygin não são apenas quaisquer observadores estelares. Ambos são cientistas respeitados e no auge da carreira. Konstantin Batygin foi citado pela Forbes como um dos 30 cientistas que estão mudando o mundo. E Mike Brown foi o homem que rebatizou Plutão como um planeta anão. Isso significa que quando esses caras dizem algo, geralmente é bastante legítimo e você provavelmente deveria ouvir. Mas a única maneira de realmente provar que o planeta X existe é realmente encontrando ele. E isso acabou sendo muito difícil. Para localizar o planeta, precisaríamos usar um método chamado fotometria de trânsito. É basicamente como monitoramos um monte de estrelas por um longo tempo e observamos qualquer diminuição na luz que elas emitem. Essas quedas provavelmente seriam causadas por um planeta ficando no caminho e, tadá, a existência do planeta X poderia ser provada. Mas para que esse método funcione, a Terra, o novo planeta e o Sol precisam estar perfeitamente alinhados. Essas circunstâncias são muito raras, e se essas condições não existirem, a queda na luz não acontecerá. Além disso, esse método só funcionaria realmente com planetas que estão mais próximos do Sol do que a nossa Terra. Esses são Vênus e Mercúrio. Para qualquer coisa além da Terra, essa técnica é praticamente inútil. Outra técnica que poderíamos usar é encontrar o possível planeta por meio de um bom e velho telescópio. Mas, como você pode imaginar, isso é incrivelmente complicado. O objeto mais distante que encontramos no nosso sistema solar é um planetoide apropriadamente denominado Far Far Out, ou em português, muito, muito distante. Mas ele está a apenas 140 unidades astronômicas de distância do Sol. Isso é apenas 1/4 do caminho para o planeta X. Só podemos ver um objeto por causa de seu brilho. O Sol é muito visível para nós porque emite grandes quantidades de luz. E podemos ver a Lua porque ela reflete a luz do Sol. Tecnicamente, a Lua não deveria parecer mais brilhante do que as outras coisas no céu noturno. Só parece mais clara porque estamos mais perto dela. Quanto mais longe um objeto está, menos brilhante ele parece. O principal problema de ver o teórico planeta X é que todos os objetos no nosso sistema solar obtêm sua luz do Sol.
Eles refletem a luz solar e é por isso que podemos vê-los. Dada a distância do planeta X até o Sol, é quase impossível vê-lo. E por causa de sua luz muito fraca, para vê-lo, precisaríamos de condições climáticas perfeitas, assim como de um telescópio extremamente poderoso. Mas Brown e Betkin encontraram o perfeito. O telescópio Subaru está localizado no topo de um vulcão adormecido no Havaí. É enorme e é capaz de capturar até mesmo a luz mais fraca de objetos espaciais distantes. O problema é que precisamos descobrir para onde apontá-lo. Sem saber onde o planeta X realmente está, isso basicamente transforma as coisas em um gigantesco jogo de adivinhação. Também existem apenas cerca de 3 noites por ano em que as condições são claras o suficiente para ver o hipotético planeta X. É difícil, mas não impossível. E ainda, a maioria dos astrônomos desistiu e concordou que o planeta X não existe, afirmando que é apenas um mito comum. A explicação mais difundida para as estranhas influências gravitacionais é que existe um minúsculo buraco negro no nosso sistema solar que está puxando os planetas em sua direção. Mas não se preocupe, eles dizem que não é grande o suficiente para realmente devorar um planeta, então a Terra vai ficar bem, por enquanto. O problema com a teoria do buraco negro é que, mais uma vez, é quase impossível rastrearmos um. Embora sua massa pudesse ser tão grande quanto a do planeta X, o próprio buraco seria reduzido ao tamanho de uma laranja. Os telescópios não teriam nenhuma utilidade. Para encontrá-lo, seria necessário procurar os raios gama emitidos por objetos à medida que caem no buraco negro. Outra maneira de descobrir isso é liberar centenas de pequenas espaçonaves. Elas passariam perto o suficiente do buraco hipotético, e quando elas fossem puxadas em direção a ele, provavelmente poderíamos detectá-lo. Mas não exclua a teoria de Brown e Betkin, ainda está sendo documentada pela NASA. E até encontrarmos evidências contundentes para provar quaisquer teorias, o planeta X ainda pode estar por aí. Você já se perguntou como seria se cada planeta em nosso sistema solar tivesse o tamanho da Terra? Bem, está na hora de mergulhar neste cenário de fundir a cuca. Imaginemos como seria cada planeta se fosse tão grande quanto o nosso amado planeta azul. Será que a paisagem árida e vermelha de Marte se tornaria de repente um oásis verde exuberante? Será que o gigante de gás Júpiter desapareceria? E como isso afetaria nosso sistema solar como um todo? Estaríamos todos nós condenados? Apertem os cintos e vamos descobrir. O primeiro planeta em nossa lista é Mercúrio, o menor do nosso sistema solar. Mas agora esqueça o Mercúrio com tamanho tipo Lua. Ao invés disso, imagine-se na superfície de um inferno superdinâmico e incandescente. Há muitas crateras e vulcões ativos ao seu redor. E bem na sua frente está um enorme e cegante sol brilhante. Que pesadelo! Mas vamos esmiuçar essas mudanças. Bem, junto com o tamanho de Mercúrio, tanto sua massa quanto sua gravidade aumentariam. Nesse caso, é possível que Mercúrio tivesse mais atmosfera. As temperaturas lá são extremas, não só porque está muito perto do Sol, mas também por causa de sua atmosfera muito fina. Assim, durante o dia, as temperaturas chegam a 430 graus Celsius, e à noite fica terrivelmente frio, chegando a menos 180 graus Celsius. Mas agora, quando a gravidade é mais forte, Mercúrio poderia ter uma atmosfera mais densa. Assim, o calor seria melhor distribuído em todo o planeta. E a atmosfera não é a única coisa que poderia torná-lo mais quente. Se Mercúrio se tornasse maior, provavelmente experimentaria um aumento do aquecimento interno devido à compressão gravitacional, e, hipoteticamente, sua atividade tectônica poderia aumentar. Em outras palavras, paisagens mais interessantes, mais montanhas e vulcões ativos mais assustadores. Parabéns, você transformou Mercúrio em Vênus 2.0. Para nós, todas essas mudanças não seriam muito agradáveis e seria muito mais difícil enviar nossas naves espaciais para lá. Portanto, é melhor para Mercúrio ficar como está, pequeno, calmo e entediante. Basicamente, o oposto completo do nosso próximo planeta, Vênus. Então, o que aconteceria a Vênus se ele fosse do tamanho da Terra? Na verdade, nada. Não mudaria em nada. Tudo porque Vênus já é quase do tamanho da Terra. É até chamado de o gêmeo da Terra. Embora gêmeo seja uma palavra grande, é claro, na realidade não poderíamos ser mais diferentes. Vênus é frequentemente chamado de estrela da manhã por ser tão brilhante e visível no céu. Mas não se deixe enganar por sua beleza. Este planeta é um dos lugares mais inóspitos do nosso sistema solar. Sua superfície é mais quente que uma pizza recém-cozida, cerca de 500 graus Celsius.
e ele está coberto de nuvens grossas de ácido sulfúrico que dissolveriam qualquer humano que tentasse visitá-lo. Portanto, infelizmente, você não estará planejando nenhuma viagem para lá tão cedo. Agora vamos passar para um planeta que, ao contrário de Vênus, pode potencialmente se tornar um novo lar para nós, Marte. Imagine-se de pé na superfície marciana, observando o pôr do sol azul e respirando uma brisa refrescante. Sim, você leu isso direito. Ar. Além disso, você poderia estar rodeado de plantas, animais e basicamente se sentir como se estivesse na Terra. Mas como isso é possível? Marte maior teria um campo magnético e uma gravidade mais fortes. Isto o levaria a uma atmosfera mais rica e mais densa. Teria provavelmente uma gama mais ampla de gases, incluindo o oxigênio. Isso não seria legal? Além disso, uma atmosfera mais densa poderia distribuir calor por todo o planeta. Assim, Marte poderia se tornar muito mais quente e aconchegante. E aí vem a mudança mais importante: água líquida. Na verdade, Marte tem água congelada em seus polos e em reservatórios subsuperficiais. Mas com uma atração gravitacional mais forte, pode potencialmente estabilizar a água líquida em sua superfície. Viva! No entanto, nem tudo são flores. O novo Marte também teria uma personalidade vulcânica. Já está geologicamente ativo, mas agora seu calor e pressão internos disparariam. Isso significa erupções vulcânicas mais frequentes e mais fortes. Imagine como seria emocionante presenciar tais erupções em outro planeta, se você conseguir escapar das consequências. Em geral, o planeta poderia se tornar mais verde e mais luxuoso, mas não mais seguro, embora ainda seria lindo vê-lo. Mas é hora de passar para os gigantes do nosso sistema solar. E se antes estávamos ampliando os planetas, agora é hora de apertá-los com muita força. Se Júpiter se tornasse 11 vezes menor, cara, que desastre isso seria. A primeira coisa que notaríamos seria uma mudança na gravidade, e eu digo nós notaríamos porque agora não teríamos outra escolha a não ser mudar para algum lugar. Júpiter experimenta de 30 a 100 colisões com grandes asteroides por ano, tudo por causa de sua gravidade mais forte, que atrai todos e nos protege. Mas agora nosso grande irmão protetor se transformou em um bebê pequeno. Diga oi a um bando de asteroides. Ah, e diga adeus a Júpiter. Este planeta é conhecido por sua atmosfera espessa e cheia de redemoinhos. Mas com uma atração gravitacional mais fraca, Júpiter provavelmente teria dificuldade para se agarrar a ela. Assim, com o tempo, ela escaparia lentamente para o espaço, deixando para trás uma atmosfera fina composta principalmente de nitrogênio e oxigênio. Também teríamos que nos despedir da aparência icônica de outro gigante, Saturno. A diferença mais perceptível seria o desaparecimento de seus famosos anéis. Compostos de pequenas partículas de gelo e rocha, os anéis são uma característica única de Saturno. Mas com a gravidade da Terra, eles ou cairiam no planeta ou se espalhariam pelo espaço. Que chatice, não? Saturno também é um gigante de gás, assim como Júpiter. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, mas se fosse do tamanho da Terra, seus gases seriam comprimidos devido ao aumento da gravidade, o que o tornaria muito mais denso. Isso significa que o tamanho e a forma geral de Saturno mudariam. Teoricamente, se apertarmos duramente Saturno, ele pode potencialmente se tornar uma anã marrom. É um tipo de estrela fracassada que não tem a massa necessária para sustentar a fusão nuclear, mas que emite calor e luz. Então, Saturno poderia deixar de ser um planeta por completo. O clima também teria provavelmente mudado. Todas as suas tempestades loucas, como a famosa tempestade hexagonal em seu polo norte, se tornariam mais calmas e enfraqueceriam. O próximo gigante é o Urano. Vamos tentar comprimir este pobre sujeito. Em primeiro lugar, a gravidade superficial em Urano seria muito mais fraca do que é agora. Sua atmosfera também poderia mudar. Se Urano fosse menor, poderia ter uma atmosfera mais fina e gases diferentes ao mesmo tempo. Este planeta é bastante frio, com uma temperatura média de menos 200 graus Celsius. Mas se fosse do tamanho da Terra, ele poderia realmente aquecer um pouco devido à sua reduzida relação volume-área superficial. Mas não fique muito animado, ainda seria muito mais frio do que os pontos mais frios da Terra. Como você pode ver, os gigantes de gás não passam facilmente por todo este encolhimento, exceto talvez um deles.
Surpreendentemente, o pequeno Netuno se tornaria muito mais amigável. Para começar, provavelmente se tornaria um planeta rochoso com uma atmosfera minúscula. Isso significa não mais um gigante do gás, mas sim um planeta que é mais fácil para os humanos e as criaturas humanas viverem e se moverem. E por falar em movimento, devido ao tamanho menor, a gravidade neste novo Netuno seria quase igual à da Terra, tornando muito mais fácil andar e pular por lá. Chega de flutuar para o espaço. Bem, a atmosfera do Netuno original é tão espessa que você mal pode ver sua mão na frente do seu rosto, e a pressão superficial é cerca de 100 vezes superior à da atmosfera da Terra. Mas nosso novo Netuno seria muito diferente, com uma atmosfera muito mais fina e menos densa. Teria ainda algum metano, água e amônia dentro, mas não tanto quanto antes. Finalmente, a temperatura. O atual Netuno está congelando com uma temperatura média de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas se fosse do mesmo tamanho da Terra, provavelmente seria muito mais quente, assim como o Urano. Ah, assim é melhor. E é isso que temos por hoje para mudanças nos planetas. Mas o que aconteceria com todo o Sistema Solar se tornássemos todos os planetas tão pequenos? É difícil prever, mas é claro que sua gravidade e órbitas poderiam mudar muito. É improvável que algum deles saísse voando pelo espaço ou que se chocassem uns com os outros ou algo parecido. Mas muitas de suas órbitas provavelmente se tornariam bastante instáveis, e o número de colisões com asteroides aumentaria significativamente. Naturalmente, tudo isso é pura especulação. Não é como se pudéssemos realmente testar tudo isso, mas ainda é uma experiência de pensamento bastante interessante, e faz com que apreciemos como nosso sistema solar é realmente único e especial do jeitinho que é.